Que a paz do Senhor, aquela paz que o mundo não pode dar, mas que excede todo o entendimento, repouse sobre o seu coração neste exato momento. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Ecos da Fé. Hoje, não nos reunimos apenas para uma reflexão, mas para um ato de fé, um ato de intercessão profunda e sentida. Nossos corações se voltam em unidade para a cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro. Sabemos que, por trás da beleza que encanta o mundo, existem corações aflitos, famílias apreensivas e uma cidade que clama por paz. Em tempos de grande tensão, quando o ruído do medo tenta abafar a voz da esperança, é exatamente agora que a nossa oração precisa se erguer com mais força. Este não é um vídeo comum. É um convite para que você, onde quer que esteja, se junte a nós como um só corpo, uma só voz, pedindo ao Pai que estenda seu manto de proteção sobre cada rua, cada morro, cada lar. Deixe que esta mensagem toque o seu coração. Respire fundo. Solte as tensões do seu dia. Vamos entrar juntos neste santuário de oração. Se esta mensagem, se este propósito de orar pelo Rio de Janeiro já encontra eco em sua alma, demonstre seu apoio. Curta este vídeo e compartilhe com todos aqueles que você sabe que também podem se unir a nós em oração. Vamos fazer desta corrente de fé um escudo poderoso. Pai amado, Deus de toda consolação, nós nos colocamos diante da Tua presença com humildade, reconhecendo a Tua soberania sobre todas as coisas. Tu és o Criador dos céus e da terra, o Criador desta cidade de montanhas e mar. Tu vês cada lágrima que cai, Tu ouves cada sussurro de medo, Tu conheces a angústia de cada mãe que espera o filho voltar para casa. Neste momento, Senhor, nós nos unimos para clamar especificamente pela paz no Rio de Janeiro. Nós pedimos, Deus, que a Tua paz, que é como um rio tranquilo, comece a fluir agora. Que ela desça sobre as áreas de maior tensão, onde há o som do conflito, que a Tua voz de autoridade diga: aquietai-vos. Onde há o coração acelerado pela ansiedade, que o Teu Espírito Santo sopre um vento suave de serenidade. Pedimos, Senhor, que Tu coloques um escudo de luz ao redor desta cidade. Um escudo que não é feito por mãos humanas, mas tecido pela Tua própria glória. Que este escudo proteja o inocente, guarde o trabalhador que precisa sair no meio da madrugada, proteja a criança que brinca desatenta, guarde as famílias que estão encurraladas pelo medo. Ó Deus de refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Tu és aquele que acalma a tempestade. Nós te vemos, pela fé, andando sobre as águas turbulentas desta situação. Pedimos que a Tua presença seja tão real, tão palpável, que aqueles que estão agora em desespero possam sentir um calor no coração, uma certeza de que não estão sozinhos. Que o Teu amor, Pai, seja o bálsamo para as feridas da alma coletiva desta cidade. Nós intercedemos por cada bairro, desde a Zona Norte à Zona Sul, da Zona Oeste ao Centro, que Teus anjos acampem ao redor de cada lar. Pedimos especialmente por aqueles que vivem em comunidades que estão na linha de frente do medo. Que a Tua mão poderosa os cubra, que o alimento não falte em suas mesas, mesmo quando sair de casa é um risco, que a esperança não morra em seus corações, mesmo quando as notícias são desanimadoras. Levanta, Senhor, intercessores em toda a cidade, que as igrejas, os lares, os grupos de oração sejam faróis de luz acesa, vigiando e orando sem cessar. Que o inimigo, que vem para matar, roubar e destruir, encontre uma muralha de fé intransponível. Que os planos de violência sejam frustrados pelo Teu poder. Que a Tua justiça prevaleça, mas que ela venha acompanhada da Tua misericórdia. Nós declaramos em nome de Jesus que o Rio de Janeiro é terra do Senhor. Declaramos que a paz de Cristo é o estandarte levantado sobre esta cidade. Que o sangue de Jesus derramado na cruz seja a nossa proteção contra toda seta do maligno. Começamos esta oração crendo que o Senhor já está ouvindo e já está agindo. O Teu poder é infinito e a Tua compaixão não tem fim. Cobre o Rio de Janeiro com o Teu manto sagrado.
Desfaça os nós da violência, da corrupção e do medo. Pedimos, Deus, por clareza mental e emocional para todos. Para o morador que não sabe o que fazer, para o agente de segurança que está em operação, para o governante que precisa tomar decisões. Derrama sabedoria do alto. Que o discernimento guie cada ação, para que o mal seja contido, mas que a vida inocente seja preservada a todo custo. Que o teu Espírito convença do pecado, da justiça e do juízo, e que haja transformação nos corações que hoje promovem a desordem. Pai, que esta oração seja apenas o começo de um grande mover teu. Que este vídeo seja um canal da tua graça. Que cada pessoa que assiste agora sinta a tua presença fortalecedora. Permaneça conosco, Senhor, enquanto continuamos a clamar. Não desviaremos nossos olhos de ti, pois sabemos que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormitará. Sim, o guarda de Israel não dorme. E é nesse guarda fiel que confiamos a cidade do Rio de Janeiro. Amém. Senhor Deus, Pai de misericórdia, continuamos diante da tua gloriosa presença. Movemos nossos corações agora para um clamor específico, um clamor que brota das profundezas da nossa alma. A proteção dos teus pequeninos, a guarda dos inocentes. Tu que disseste: deixai vir a mim os pequeninos, pois deles é o reino dos céus. Olha agora com compaixão para as crianças do Rio de Janeiro. Em meio ao ruído assustador do conflito, em meio à tensão que adultos mal conseguem suportar, existem corações puros e pequenos que estão amedrontados. Pedimos, Pai, que tu sejas um escudo impenetrável ao redor de cada criança, que o medo não roube a sua infância, que o trauma não marque permanentemente as suas almas. Onde houver uma bala perdida, que teus anjos a desviem. Onde houver uma explosão de violência, que a tua mão esteja protegendo o berço, a cama, o local onde a criança brinca. Pedimos, Senhor, por paz dentro dos lares. Que mesmo que o mundo lá fora esteja em guerra, dentro de casa haja um refúgio sobrenatural. Que os pais e mães encontrem graça para acalmar seus filhos, para cantar louvores em vez de murmurar o medo, para contar histórias de fé em vez de repetir as notícias de terror. Guarda, Deus, as escolas, que elas sejam santuários de aprendizado e segurança. Protege o caminho de ida e volta. Livra as crianças de verem o que não deveriam ver, de ouvirem o que não deveriam ouvir. Que a inocência seja preservada pelo teu poder. Nós repreendemos em nome de Jesus todo espírito de medo que tenta se alojar nessas mentes jovens. Que ao invés disso, elas sintam o teu abraço de Pai, o teu consolo que acalma a alma. Estendemos esta oração, Senhor, aos trabalhadores. Ao homem e à mulher que precisam deixar suas casas no escuro da madrugada para garantir o pão de cada dia. Eles saem sem saber se poderão voltar. Eles enfrentam o transporte incerto, as ruas perigosas, o fogo cruzado. Pai, sê tu o guia. Sê tu a retaguarda e a vanguarda. Que o teu anjo caminhe com eles. Livra-os do assalto, da bala perdida, da injustiça. Que eles sejam invisíveis aos olhos da maldade, mas completamente visíveis aos teus olhos de proteção. Que seus patrões tenham misericórdia e compreensão neste tempo difícil. Que a tua provisão se manifeste, para que o medo do perigo não seja agravado pelo medo da fome. Clamamos pelos idosos, Senhor, aqueles que têm a mobilidade reduzida, que dependem de remédios, que muitas vezes estão sozinhos. Quem cuidará deles quando a ajuda não pode chegar? Sê tu, Deus, o amparo. Que vizinhos sejam levantados com compaixão, que a comida não falte, que o remédio chegue. Que a solidão seja preenchida pela tua doce presença, que a pressão arterial se mantenha estável, mesmo com o barulho lá fora. Que a tua paz, que guarda mentes e corações, seja a saúde deles neste momento. Protege, Deus, as gestantes, as mães que carregam em seu ventre o milagre da vida. Que a ansiedade e o estresse da situação não prejudiquem a formação dos seus bebês. Guarda-as na hora do parto. Que os hospitais e maternidades sejam lugares de paz.
Que a vida que chega ao mundo seja um sinal da tua esperança. Um testemunho de que mesmo na noite mais escura, a tua luz insiste em nascer. Olhamos para as famílias que estão agora, neste exato momento, presas dentro de suas casas, ouvindo o som do perigo. Ó Espírito Santo Consolador, entra nessas casas. Não há porta trancada que possa impedir a tua entrada. Sopra sobre essas famílias, renova a fé, tira a síndrome do pânico, afasta a depressão. Que a oração seja a arma deles. Que o louvor seja o seu cântico, que a tua palavra seja o seu alimento. Senhor, nós te pedimos que confundas os planos daqueles que querem ferir os inocentes, que a maldade planejada nos esconderijos seja desfeita pela tua luz, que a tua justiça caia sobre aqueles que não têm respeito pela vida. Pedimos por intervenção divina. Assim como livraste Ló de Sodoma, como protegeste Daniel na cova dos leões, como guardaste os 3 jovens na fornalha ardente, guarda o teu povo, guarda os justos, guarda aqueles que mesmo sem te conhecer profundamente, apenas desejam viver em paz. Tu és o Deus que vê. Tu vês o jovem que está sendo tentado a entrar para o caminho errado por falta de opção. Cobre-o com teu sangue, abre portas de oportunidade, coloca pessoas justas em seu caminho. Talvez a mãe solteira que se desdobra para criar seus filhos longe do crime. Dá-lhe força dobrada, Senhor. Nós consagramos a Ti cada vida inocente no Rio de Janeiro. Declaramos que nenhuma arma forjada contra eles prosperará. Declaramos que o mal não prevalecerá contra a vida que Tu deste. Que o Teu exército de anjos esteja marchando agora pelas ruas, estabelecendo um perímetro de segurança divina. Que o som da Tua adoração seja mais alto que o som dos tiros. Que a luz da Tua presença brilhe mais forte que as explosões do medo. Nós confiamos em Ti, Pastor de Israel. Tu que guardas o Teu rebanho, guarda a Tua cidade, guarda os Teus filhos. Em nome de Jesus, amém. A oração é a nossa maior força. Não vamos parar agora. Deus soberano, Senhor dos exércitos, a Tua palavra nos ensina que toda a autoridade é constituída por Ti e que devemos orar por aqueles que estão em posição de liderança, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Neste momento de profunda tensão, nossos joelhos se dobram em intercessão pelas autoridades do Rio de Janeiro e por cada agente das forças de segurança envolvido nesta mega operação. Pai, começamos clamando por sabedoria do alto. Derrama, Senhor, um espírito de sabedoria e discernimento sobre os governantes, os secretários de segurança, os comandantes e todos aqueles que estão na sala de estratégia. Que cada decisão tomada não seja baseada na ira, na resposta política ou na pressão pública, mas sim em um discernimento que vem de Ti. Dá-lhes clareza mental para planejar ações que sejam eficazes contra o crime, mas que, acima de tudo, priorizem a vida. Que o objetivo principal seja sempre a restauração da paz e a proteção do cidadão. Livra-os, Senhor, da arrogância, da precipitação e da dureza de coração. Que haja conselheiros sábios ao redor deles. Que a Tua voz, a voz mansa e delicada do Espírito Santo, possa penetrar nas salas de reunião, trazendo ponderação e prudência. Pedimos que as estratégias sejam guiadas pela Tua luz, para que o mal seja desarticulado em sua raiz e não apenas espalhado para outros lugares. Que a justiça seja o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Agora, Pai, olhamos para os homens e mulheres que estão nas ruas, os agentes de segurança. Eles são pais, mães, filhos e filhas. Eles vestem uma farda, mas por baixo bate um coração humano. Um coração que também sente medo, que também anseia por voltar para casa. Clamamos pela proteção física de cada um deles. Cobre-os com o Teu sangue, Senhor. Sê Tu o seu escudo e broquel. Que nenhuma arma preparada contra eles tenha sucesso. Desvia as balas, protege-os de emboscadas, guarda suas vidas do perigo iminente. Mas, além da proteção física, clamamos por proteção moral e espiritual. Senhor, em meio ao caos da operação, que eles não percam a sua humanidade. Que
que o coração não se endureça pela brutalidade que vem. Dá-lhes discernimento aguçado para distinguir o inocente do culpado. Que a força que carregam seja usada com justiça e não com opressão. Repreende todo espírito de violência desnecessária, toda retaliação cega, que eles sejam agentes da ordem e não do terror. Que ao olharem para os moradores das comunidades, não vejam inimigos, mas cidadãos que precisam desesperadamente de proteção e paz. Pai amado, dá-lhes coragem, não a coragem imprudente, mas a coragem que vem da confiança em Ti. Controla o medo que paralisa, mas mantém o temor que preserva a vida. Que a adrenalina da operação não sufoque a voz da consciência. Pedimos por integridade. Em um ambiente onde a corrupção pode tentar se infiltrar, levanta homens e mulheres íntegros, que não se vendam, que não se corrompam, que honrem a farda que vestem e o juramento que fizeram. Que a Tua justiça flua através deles. Oramos pelas famílias desses agentes, pelas esposas e maridos que estão em casa com o coração apertado, esperando uma mensagem, uma ligação. Que a Tua paz esteja sobre essas famílias também. Que a angústia da espera seja substituída pela confiança na Tua proteção. Fortalece os laços familiares, para que, ao voltarem para casa, esses agentes encontrem um lar de paz e restauração, e não mais conflito. Senhor, pedimos que esta operação, embora dura, seja um instrumento nas Tuas mãos para quebrar cadeias de criminalidade que têm escravizado tantas vidas. Que o poder do tráfico, da extorsão e da violência seja quebrado, não apenas pela força das armas, mas pelo poder do Teu Espírito que move corações. Oramos por transformação. Oramos para que a Tua presença seja tão forte nas áreas de conflito que até mesmo aqueles que promovem a guerra sintam o peso da Tua glória e sejam levados ao arrependimento. Guia cada passo, Senhor, cada incursão, cada abordagem. Que o sangue inocente não seja derramado, nem o do morador, nem o do agente. Que o confronto seja a última opção e que a rendição do mal seja o resultado. Que ao final destes dias difíceis, possamos ver um resultado que não seja apenas estatístico, mas um resultado de vidas preservadas e de uma paz que começa a brotar, ainda que timidamente. Confiamos a Ti, a vida de cada autoridade e de cada agente. Sê o seu general, o seu protetor e o seu juiz, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, Pai eterno, Tu nos revelaste em Tua palavra que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Com essa revelação, entendemos que o que acontece nas ruas do Rio de Janeiro, a violência visível, a dor palpável, é apenas o reflexo de uma batalha espiritual profunda que está sendo travada nos ares desta cidade. E é por isso que agora, nós nos vestimos com toda a armadura de Deus. Tomamos o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, calçamos os pés com a preparação do Evangelho da paz e, acima de tudo, tomamos o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Neste momento, Pai, nós nos levantamos como intercessores, como atalaias nos muros desta cidade, e declaramos guerra espiritual contra as fortalezas que têm mantido o Rio de Janeiro cativo. Identificamos pelo poder do Teu Espírito o espírito de morte que tem banalizado a vida, que se alegra com o derramamento de sangue inocente, que sussurra a vingança e a retaliação. Nós repreendemos esse espírito em nome de Jesus. Nós declaramos que o sangue de Cristo derramado na cruz clama por misericórdia e por vida sobre esta terra. Que o Teu anjo da vida acampe ao redor de cada lar, fechando a porta para o ceifeiro. Nós nos levantamos contra o espírito de ganância e mamon, que alimenta o tráfico, que corrompe corações, que compra o silêncio e vende a justiça. Esse espírito que cega os homens, fazendo-os acreditar que o poder e o dinheiro valem mais que uma alma. Nós declaramos que o Senhor é o dono do ouro e da prata, e que toda riqueza que é usada para financiar o mal será tornada em nada. Seca, Senhor,
as fontes financeiras do crime. Traz à luz os esquemas de corrupção. Que a ganância seja substituída pela tua provisão justa. Nós repreendemos o espírito de medo, que tem sido o carcereiro de milhões. O medo que fecha as portas, que silencia as vozes, que impede a comunidade de viver, que faz a igreja recuar. Em nome de Jesus, nós quebramos esse jugo. Declaramos que o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Que um vento do Espírito Santo sopre agora, levando embora o pânico, a ansiedade e a intimidação. Que a coragem que vem da fé se levante no coração do teu povo. Ó Deus, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Ti para destruir fortalezas. E agora usamos a arma mais poderosa, o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pela autoridade que há nesse nome, nós declaramos que toda a fortaleza espiritual que governa a violência no Rio de Janeiro está sendo abalada, que as paredes das prisões espirituais comecem a ruir. Nós comandamos que as portas de bronze sejam despedaçadas e os ferrolhos de ferro sejam quebrados. Pedimos, Senhor, que Tu envies os Teus exércitos celestiais, anjos guerreiros, para batalhar em favor da Tua igreja e do Teu povo. Que eles desçam agora sobre os centros de comando do crime, sobre os esconderijos, sobre os locais onde armas são guardadas e planos malignos são traçados. Que haja confusão na mente dos líderes da maldade. Que suas estratégias falhem, que suas comunicações sejam cortadas, que suas alianças sejam quebradas, assim como confundiste os inimigos de Josafá, que começaram a lutar entre si. Confunde os planos daqueles que se levantam contra a paz da Tua cidade. E oramos, Pai, pela transformação daqueles que hoje são instrumentos do mal. Oramos pelos jovens que estão com fuzis nas mãos, pelos homens que dão as ordens. Senhor, Tu és o Deus que transforma. Tu encontraste Saulo no caminho de Damasco, e o fizeste Paulo. Tu encontraste Zaqueu, o corrupto, e o levaste ao arrependimento. Nós clamamos por encontros divinos, que no meio desta operação, no meio da noite, no silêncio de seus quartos, a Tua presença os visite. Que o Teu Espírito os convença do pecado, da justiça e do juízo. Quebranta os corações de pedra, arranca-os das garras de Satanás. Nós declaramos que muitos sairão deste mundo do crime, não pela morte física, mas pelo novo nascimento em Cristo Jesus. Nós declaramos Isaías 61 sobre o Rio de Janeiro. O Espírito do Senhor está sobre nós, porque o Senhor nos ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-nos a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Nós proclamamos liberdade, liberdade espiritual para esta cidade, que as cadeias da violência sejam quebradas agora pelo poder da nossa oração unida, em o nome de Jesus. Amém e amém. Pai de amor, Deus de toda consolação, Tu que és chamado em Tua palavra de Jeová Rafá, o Senhor que cura. Após o clamor pela batalha espiritual e pela proteção física, nossos corações agora se voltam para as feridas que não são vistas, as feridas que não sangram externamente, mas que dilaceram a alma. Olhamos para o trauma, para a dor silenciosa que ecoa nas vielas, nos corredores dos hospitais e nos apartamentos silenciosos, muito tempo depois que o som do conflito cessa. Tu és o médico dos médicos, o bálsamo de Gileade. Tu és aquele que sara os quebrantados de coração e ata as suas feridas. E é por essa cura que clamamos agora sobre o povo do Rio de Janeiro. Clamamos, Senhor, em primeiro lugar, pelas famílias enlutadas, pelas mães que ainda choram a cadeira vazia à mesa, pelos pais que carregam uma dor silenciosa, pelos filhos que cresceram rápido demais, órfãos da violência. Ó Espírito Santo, Tu que és o Consolador por excelência, visita esses lares. Pedimos que Tu entres com Teu abraço sobrenatural, que a Tua presença não apague a memória daqueles que se foram, mas que ela ressignifique a dor. Que a revolta, a raiva e a pergunta, por que Deus, sejam transformadas em uma esperança santa, a esperança do reencontro na eternidade para aqueles que partiram em Ti.
traz à memória o que dá esperança, para aqueles que perderam entes queridos de forma trágica e injusta. Pedimos que Tu sejas a justiça deles, para que o desejo de vingança não consuma seus corações. Substitui a amargura pelo Teu óleo de alegria. Oramos, Pai, por aqueles que vivem sob o jugo pesado do trauma. Pelas crianças que presenciaram cenas de violência que nenhuma criança deveria ver. Pelos moradores que ficaram no meio do fogo cruzado. Pelas vítimas de balas perdidas que sobreviveram, mas carregam as marcas no corpo e na alma. Oramos por aqueles que sofrem com o transtorno de estresse pós-traumático, mesmo sem saber o nome. A criança que se encolhe ao som de um trovão, pensando ser um tiro. O adulto que não consegue relaxar, que vive em estado de alerta constante, cujo coração dispara com qualquer ruído inesperado. A insônia, a ansiedade que aperta o peito, a falta de ar. Senhor, Tu és o príncipe da paz. Nós repreendemos esse espírito de pânico. Nós pedimos que a Tua paz, aquela que excede todo o entendimento humano, guarde as mentes e os corações em Cristo Jesus. Quebra o ciclo do pânico. Restaura o sono tranquilo. Que Teus anjos cantem canções de ninar sobre os berços desta cidade. Que o Teu não temas seja mais alto, mais forte e mais constante do que as memórias do trauma. Pedimos que, ao fecharem os olhos esta noite, não vejam flashes de horror, mas que sintam a Tua mão segurando a deles, dizendo: Eu estou aqui. A Tua palavra no livro de Ezequiel fala de um rio que sai do Teu trono, e por onde esse rio passa, tudo é curado. Nós pedimos que este rio de cura flua agora espiritualmente pelo Rio de Janeiro. Que ele flua pelas ruas, que ele entre por debaixo das portas trancadas, que ele inunde os hospitais, os presídios e as delegacias. Onde houver amargura, que venha a doçura do Teu Espírito. Onde houver ódio, que venha a capacidade sobrenatural de perdoar. Não para justificar o mal, mas para libertar o cativo da prisão do ressentimento. Onde houver depressão, que a Tua alegria seja a força. Estendemos essa oração, Pai, aos próprios agentes de segurança que mencionamos anteriormente. Eles são expostos diariamente à face mais cruel da humanidade. Eles veem o que nós apenas ouvimos nos noticiários. Eles precisam colocar calos em suas almas para sobreviver. Mas esses calos muitas vezes os impedem de sentir, de amar, de se conectar. Cura as mentes deles, Senhor. Limpa as suas memórias. Protege-os do cinismo, da frieza, da brutalidade e da depressão. Que ao tirarem a farda no final do dia, eles não levem a violência para dentro de seus lares. Restaura a empatia, a ternura, a capacidade de serem bons pais, boas mães, bons cônjuges. Oramos pela alma coletiva da cidade, uma cidade que, por vezes, parece ter se acostumado com a dor, que normalizou a tragédia, que lê as manchetes com um suspiro de resignação. Quebra, Senhor, essa normalização. Desperta em nós a indignação santa, mas, acima de tudo, desperta a compaixão ativa. Que a Tua igreja, que nós, o canal Ecos da Fé, sejamos um centro de cura. Que cada crente seja um agente do Teu bálsamo, pronto para ouvir, para abraçar, para orar, para ajudar. Levanta psicólogos cristãos, terapeutas, assistentes sociais cheios do Teu Espírito, para serem instrumentos nas Tuas mãos. Pai, Tu és Jeová Rafá, o Deus que cura. Nós declaramos pela fé que há cura para o Rio de Janeiro. Cura emocional, cura psicológica e cura espiritual. Começa essa obra em cada pessoa que ouve esta oração agora. Se há alguém assistindo, com o coração pesado pelo trauma, sentindo-se quebrado por dentro, que a Tua mão virtual, mas absolutamente real, toque esta pessoa. Que o peso saia dos ombros, que a angústia se dissipe e que o óleo da Tua alegria comece a fluir, substituindo o espírito de tristeza. Nós cremos no Teu poder de restaurar o que foi quebrado e de dar beleza em lugar de cinzas. Em nome de Jesus, o médico das nossas almas. Amém. Senhor Jesus Cristo, Tu que és o cabeça da igreja, o noivo que amou a Tua noiva e se entregou por ela,
Tu nos deixaste uma comissão, ser o sal da terra e a luz do mundo, ser a cidade edificada sobre o monte que não se pode esconder. Com corações contritos, Senhor, nós confessamos as vezes em que, como teu povo, temos sido um sal insípido, uma luz escondida debaixo do alqueire, uma voz silenciosa em meio ao clamor. Confessamos as vezes em que o medo nos fez trancar as portas, assim como os discípulos antes de Pentecostes. Mas hoje, Pai, não oramos apenas pela cidade, oramos pela tua igreja dentro da cidade. Desperta, ó Senhor, a tua igreja no Rio de Janeiro. Sopra sobre o vale de ossos secos, que o barulho ensurdecedor da violência e das operações não nos faça encolher de medo, mas que ele seja o despertador divino que nos coloca primeiro de joelhos em intercessão e depois de pé em ação. Quebra, Deus, todo espírito de indiferença e apatia. Quebra a síndrome de espectador, a ideia de que este é um problema apenas do governo ou da polícia. É um problema do teu povo, pois são os teus filhos que sofrem. Que a dor da cidade seja a dor da tua igreja. Que as lágrimas do inocente molhem o altar das nossas congregações. Nós oramos especificamente pelas igrejas, templos e comunidades de fé que estão localizadas fisicamente nas áreas de maior conflito. Que elas não sejam fortalezas de portas trancadas, mas que sejam verdadeiros oásis de paz, centros de socorro e refúgios seguros. Dá coragem aos pastores, padres, líderes e membros para abrirem as portas. Que haja água para o sedento, um prato de comida quente para a família que não pôde sair para trabalhar e está sem mantimentos. Que haja um colchão para a família que teve a casa atingida por uma bala e precisa de abrigo. Que a tua casa seja, de fato, a casa do povo, a casa de refúgio. Levanta, Senhor, a voz profética dos teus servos. Dá-lhes coragem, sabedoria e unção para falarem. Que a sua voz não seja usada para discursos de ódio, para partidarismo político ou para inflamar ainda mais a situação, mas que eles preguem o evangelho puro e simples, o evangelho da paz, da justiça e do arrependimento. Que eles mobilizem o rebanho não apenas para dar o dízimo, mas para dar de si mesmos, para praticar a verdadeira religião, que é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E clamamos, Pai, por um milagre que só o teu Espírito pode fazer, a unidade do corpo de Cristo. Que este tempo de crise seja o catalisador que derruba as placas denominacionais, que destrói os muros da teologia que nos separam. Que o pastor Batista dê a mão ao padre católico, que a igreja pentecostal se una à reformada, não para debater doutrinas, mas para estender juntos a mão ao ferido. Que o mundo olhe para nós e não veja divisões, mas veja um só exército de amor, marchando em solidariedade. Que a solidariedade, Senhor, deixe de ser um sentimento e se torne uma ação concreta. Move os corações daqueles que estão em bairros seguros, aqueles que assistem a tudo pela televisão. Que a sua oração seja acompanhada da sua doação. Que as igrejas mais abastadas adotem as congregações que estão no centro do fogo, enviando mantimentos, recursos financeiros, equipes de apoio psicológico e voluntários. Que a abundância de uns supra a necessidade vital de outros, como na igreja primitiva. Que o amor fraterno deixe de ser uma saudação e se torne uma revolução de bondade. Onde o crime oferece recrutamento fácil aos jovens, que a tua igreja ofereça discipulado, cursos profissionalizantes, um caminho de dignidade e esperança. Onde o tráfico oferece um salário manchado de sangue, que a tua igreja ofereça o pão honesto e a rede de apoio. Onde o mundo oferece vingança, que a igreja estenda a mão com o perdão e a restauração. E que o nosso serviço, Senhor, seja o maior sermão. Que as pessoas, vendo as nossas boas obras, glorifiquem o teu nome. Que a tua igreja seja conhecida, nestes dias difíceis, não pelo barulho do seu louvor ou pelo tamanho dos seus templos, mas pelo silêncio do seu serviço sacrificial, pela coragem do seu amor e pela força da sua unidade. Envia-nos, Senhor, tira-nos da nossa zona de conforto. Que esta oração seja o combustível que nos faz levantar e ser as tuas mãos, os teus pés, a tua voz
e o teu abraço no meio desta dor. Desperta-nos, ó Deus, para que os ecos da fé se tornem ações da fé. Em nome de Jesus. Amém. Deus eterno, Pai de toda a esperança, Jeová Jiré, o nosso provedor. Chegamos ao final deste tempo de intercessão, mas sabemos que este é apenas o começo da tua obra visível. Nossos corações estão cheios de uma expectativa santa. Nós oramos pela paz imediata, pela proteção dos inocentes, pela sabedoria das autoridades, pela quebra das cadeias espirituais, pela cura dos traumatizados e pelo despertar da tua igreja. E agora, Senhor, nós ousamos fazer mais. Nós ousamos sonhar o teu sonho para o Rio de Janeiro. Nós ousamos profetizar um futuro de restauração. Tu és aquele que diz em tua palavra: eis que faço novas todas as coisas. Não pedimos, Senhor, apenas um remendo temporário. Não clamamos apenas pelo fim desta operação. Clamamos por uma transformação radical e permanente. Clamamos para que tu plantes no solo desta cidade, um solo tantas vezes manchado de sangue e lágrimas, a semente incorruptível da tua paz, a tua Shalom, aquela paz que não é apenas a ausência de guerra, mas é a presença da tua justiça, da tua retidão, da prosperidade integral, da saúde e da plenitude de vida. Pedimos que esta semente da paz seja plantada, em primeiro lugar, nos corações da nova geração. Oramos pelas crianças que estão crescendo em meio a este caos. Que o teu Espírito as blinde, que elas cresçam com uma mentalidade de reino e não com a mentalidade do crime. Que o som do teu louvor seja a trilha sonora da infância delas, mais alta do que o som do medo. Levanta, Senhor, desta geração, os futuros governantes justos, os pastores cheios de unção, os médicos compassivos, os advogados íntegros, os empreendedores que trarão prosperidade para as comunidades. Que a semente plantada hoje dê frutos daqui a 10, 20 anos, para a tua glória. Que agora, Pai, pela fé, nós ativamos a nossa visão espiritual. Nós olhamos além das estatísticas de violência, além das manchetes sombrias, e nós vemos um novo Rio de Janeiro. Vemos as comunidades nos morros sendo chamadas, não de áreas de risco, mas de mananciais da presença de Deus. Vemos os jovens trocando as armas por instrumentos musicais para te louvar, trocando as armas por ferramentas de trabalho, trocando as armas por diplomas universitários. Vemos as escolas funcionando em período integral, cheias de professores motivados e alunos seguros, sendo centros de excelência acadêmica e de formação de caráter. Nós vemos pela fé uma economia transformada, onde a extorsão e o tráfico dão lugar ao comércio justo, ao empreendedorismo honesto, à dignidade do trabalho. Vemos o turista que sobe o morro, não por curiosidade mórbida, mas para ver a beleza da tua criação e a beleza da tua obra de transformação social. Vemos a polícia e a comunidade trabalhando juntas, não como inimigas, mas como parceiras na manutenção da ordem, com respeito mútuo e confiança restaurada. Nós vemos, Senhor, a tua igreja unida, como oramos, sendo o centro de tudo isso. O hospital para os doentes, o restaurante para os famintos, a universidade para os que buscam saber, o refúgio para os cansados. Vemos o Cristo Redentor, com seus braços abertos, não apenas como um ponto turístico mundial, mas como um símbolo profético de que aquela cidade está, de fato, debaixo do teu abraço protetor. Vemos o Rio de Janeiro sendo conhecido mundialmente, não mais pela violência, mas por ser a cidade maravilhosa onde a justiça corre como um rio e a retidão como um ribeiro perene. Nós declaramos que os teus planos para o Rio de Janeiro são planos de paz e não de mal, para dar-lhes futuro e esperança, como diz a tua palavra em Jeremias 29. Declaramos que nenhuma arma forjada contra esta cidade prosperará. Declaramos que o choro pode ter durado uma longa noite, mas a alegria virá pela manhã. E esta manhã está raiando. Nós recebemos pela fé este novo tempo. Pai, nós selamos estas 7 orações na autoridade do nome do teu Filho Jesus Cristo.
Agradecemos-te porque sabemos que tu não és um Deus surdo. Tu és o Deus que ouve e responde. O teu trono de graça foi movido pelo clamor do teu povo. Cremos que exércitos de anjos já estão em movimento, que corações já estão sendo tocados, que estratégias do inimigo já foram desfeitas e que sementes de paz já começaram a brotar. E a você, que ficou conosco nesta longa jornada de oração, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz que guarda o seu coração em meio a qualquer tempestade, e a paz que você levará para transformar o ambiente ao seu redor. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe profundamente o Rio de Janeiro. Esta é a nossa oração e esta é a nossa fé. Obrigado por se juntar aos ecos da fé. Se esta corrente de oração fortaleceu o seu espírito, inscreva-se para continuar recebendo mensagens de esperança e para permanecermos juntos, vigiando e orando. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém.